Olá, estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast Medium Night, é isso? Olá, não é? Medium Night. Tem uma entonação. Ou seja, Medium Night, não é? É Tem isso toda aí. uma entonação. Oi, pessoal, estamos aqui de volta, né? Trazendo gente maravilhosa hoje também, não? Que vocês Isso. vão ficar muito empolgados aí, ó. Prestem atenção, hein? O bate-papo de hoje, gente, vai ser incrível. Vai. Vamos receber uma convidada especial que vai falar sobre uma das figuras mais emblemáticas do ocultismo, que é a Madame Blavatsky. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa figura tão controversa e também, de cara, vamos conhecer um pouco sobre a teosofia, Exatamente. que foi, inclusive, criada pela Blavatsky. Então a gente vai bater um papo muito especial com a nossa convidada, que a gente já vai apresentar aqui para vocês, mas vai ter também leitura de fotos hoje, né? Você pode mandar foto, né? Uma foto recente, sem óculos, por favor. Se você quiser colocar uma pergunta, também pode. Eu vou estar analisando a sua foto, falando desse seu momento atual, ou você manda também uma pergunta que eu vou estar respondendo. Aí você manda para o nosso telefone, né? É isso aí, para o nosso WhatsApp, tá? Nosso WhatsApp, ok? 11962710106. Você que está acompanhando pelo YouTube, né? Porque antes do podcast ir ao rádio, né? Estamos no rádio, estamos na Astral TV também, mas primeiro ao vivo ele passa no YouTube. Então quem está acompanhando aí ao vivo, é só você fazer aquele superchat para apoiar o nosso canal, printa, manda no WhatsApp, nome, data de nascimento, foto passando e se quiser uma pergunta. Isso, pode ser. E já que no próprio chat do YouTube, se você tiver uma pergunta para as runas, pode mandar, porque daqui a pouquinho eu vou atender também algumas pessoas, tá? Bom, enquanto vocês vão chegando, a gente vai aqui introduzir o assunto com a Caroline Barçalobre, que está aqui com a gente. Ela que é uma querida e que é terapeuta holística. Tudo bem, Carol? Prazer estar aqui com você. Todo nosso. Prazer, todo Prazer. nosso, querida. É uma Estamos muito menina, felizes não? com a sua vinda. Mas a Sandra já falou pra gente que ela tem essa cara de novinha, mas que a ela alma, é velhinha. alma antiga. A alma é aquela velhinha ranzinza, sei o que é. É Sabe, ranzinza? Dudu? É, ranzinza. Então eu bem sei como é, porque eu também sou. Olha aqui, é uma alma velhinha. Também. Bom, Carol, então é um prazer ter você aqui com a gente. A gente sabe que você domina muita coisa nesse universo da espiritualidade, das artes holísticas, mas assim a gente ficou encantado com a ideia de falar um pouco sobre Blavatsky aqui no podcast. Vamos lá, né? Quando a gente fala da Blavatsky, ela é uma das principais figuras do ocultismo. Mas quando a gente fala ocultismo, as pessoas ainda têm medo. Por mais que você goste de tirar uma cartinha ali, né? Goste de assuntos espirituais, quando você fala ocultismo, as pessoas já tomam um baita susto. Ah, eu não quero saber, não quero ouvir falar dessa pessoa, né? E ela é uma figura que, por mais que muita gente possa já ter visto o rostinho dela, que é inesquecível, Aqueles olhos profundos, Aqueles olhão, claros. parece que invadem a nossa alma, Invadem, os olhos é. dela, né? E as pessoas estudam mais nesse meio esotérico, nesse meio ocultista, em ordens esotéricas, mas o conhecimento dela deveria ser de conhecimento de todos, porque a filosofia que ela traz para nós é uma filosofia muito marcante, que é a filosofia da fraternidade universal, de que todas as pessoas tivessem o conhecimento sobre tudo, independente da sua religião. Então ela passou a vida em busca de conhecimento de diversas religiões para que ela pudesse unir o Ocidente e o Oriente em todos os conhecimentos e formar uma fraternidade, e assim ela formou a teosofia e a sociedade teosófica, que existe até hoje. Então quando a gente fala da sociedade teosófica, ainda existe espalhada pelo mundo, sociedade teosófica, onde você pode imergir nos estudos da Blavatsky, de toda a teosofia dela. Mas ela foi uma figura muito marcante. Imagina que nós estamos falando de uma mulher que nasceu no ano de 1831. Uma mulher que nasceu... ela nasceu em berço de realeza. Ela nasceu... Antigamente era Império Russo, então ela era considerada russa, mas hoje o local onde ela nasceu é considerada Ucrânia. Então ela nasceu de uma família real, de uma família aristocrata,
O pai dela era militar e a mãe dela era uma poetista. Imagina na época você ser uma mulher escritora que escrevia poemas e que era reconhecida pelos seus poemas. Então ela já veio de uma família, né, diferenciada. A mãe dela também se chamava Helena, né? Então ela sempre a gente ouve falar Madame Blavatsky, como o Edu falou, ou ela também assina muito como HPB, né? Mas inicialmente o nome dela era Helena Petrovna Blavatsky, mas o Blavatsky ela pegou do marido, então ela era Helena Van Halm. Esse era o nome dela. Então ela herda esse sobrenome, né? E também herda essa, digamos assim, essa ancestralidade feminina forte, né? Da mãe que já era uma escritora, então ela ao decorrer da vida ela vai escrever muito, vai deixar muitas obras para nós, mas ela era uma mulher diferenciada não só no feito dela, mas desde que ela nasceu, no dia do nascimento dela. Imagina uma pessoa que nasce à meia-noite, então já tem toda uma mística, né? Já tem começado o horário, né? Nasceu meia-noite, então não é nem um dia nem o outro, né? Ela tinha ali um pezinho num dia, um dia no outro, né? Ela era leonina, então daquela personalidade... Eu ia perguntar o signo. Leonina. Leonina. Eu também sou. Aí, tá vendo? Então já era aquela pessoa que a gente sabe que os leoninos, eles já têm aquele brilho, aquela coisa diferenciada, né? Desde o nascimento dela, já existia essa coisa mística por ela ter nascido na meia-noite. E ao decorrer da infância dela, foram acontecendo também várias experiências místicas. Por exemplo, no dia do batizado dela, uma vela caiu e pegou fogo na roupa do padre. Ai. Eles tiveram que correr, o padre teve que sair correndo, então a família já gostava desses assuntos ocultos e tudo mais, então já existia várias coisas a respeito disso, que a gente não sabe o que era lenda, o que era conto, porque depois que ela ficou famosa, muitas coisas vieram ao redor disso, né? Acho que algum fundinho de verdade nessas histórias geralmente tem, né? Exatamente, que ela já era considerada alguém que poderia ser diferenciada, até pelo horário do nascimento e os acontecimentos, né, que aconteceram na vida dela. Além de ter tido esse episódio do incêndio ali, né, no dia do batizado, do padre e tudo mais, ela teve uma série de acidentes que aconteceram na vida dela, coitada. Assim, ela caiu do cavalo, ficou em coma. Nossa. Ela estava num navio que teve naufrágio. Ela se acidentou no Egito. Então, tiveram várias coisas, coitada, que aconteceram na vida dela. A vida dela foi bem turbulenta. Mas acho que ela tinha um propósito maior, então ela era aliviada karmicamente. Acabou ficando aqui, das coisas que aconteciam com ela. E desde pequena, ela já tinha uma clarividência absurda. Ela já via espíritos que ela considerava mestres, que ela falava que conversavam com ela e traziam informações para ela. E além disso, ela tinha algumas premonições. Ela previa algumas coisas que de fato aconteciam, né? Aconteciam. Desde pequena ela já tinha isso. Quando ela tem 11 anos, a mãe dela vem a óbito e ela Nossa, novinha de tudo. Novinha. E você vê os fatos que aconteceram na vida dela, ela teve uma vida muito difícil. Quando ela tem 11 anos, a mãe dela vem a óbito e ela tem que morar com os avós. Os avós, a avó era princesa, né? Apesar de não estar mais nesse cargo, né? Mas eram avós reais, digamos assim. A avó tem uma curiosidade muito interessante sobre a avó dela. A avó dela tinha conhecimentos botânicos, de herbologia, e ela tinha, inclusive, estudos sobre ervas, remédios medicinais e tudo isso. Era uma bruxinha. Era uma bruxinha. Era uma bruxinha. Com essas influências, né? Não poderia ser outra coisa, né? Provavelmente. Com essa ancestralidade já de mulheres à frente do seu tempo, né? E a avó dela foi reconhecida pelos estudos de herbologista até no Ocidente. Então era uma coisa assim... Gente, nós estamos falando de antes de 1800. Porque se ela era de 1800, imagina a avó dela, né? Exatamente. Então, a avó dela tinha esses conhecimentos. E como ela foi morar com a avó e com o avô, ela acabou imergindo nesse universo esotérico. A avó herbologista, uma bruxinha, como diria a Sandra. E o avô, ele tinha uma biblioteca inteira cheia de assuntos de ocultismo. Então, ele consumia esse tipo de conteúdo. Então, ele tinha conteúdos de cabala, ele tinha conteúdos gnósticos,
conteúdos ocultistas mesmo, esotéricos, e ela lia tudo isso, porque ela tinha fácil acesso à educação, então ela foi educada sabendo falar diversas línguas, sabendo escrever muito bem, se comunicar muito bem, e ainda tendo todo esse conhecimento espiritual, que na época para uma mulher não era comum, né? A gente sabe que a mulher, apesar de ser considerada uma bruxa e tudo mais, o acesso, por exemplo, às sociedades esotéricas era limitado, era mais para homens que tinham acesso a estudo. Muitas vezes as mulheres não sabiam nem ler, né? Ela não, ela teve essa educação privilegiada e que hoje eu entendo que esse privilégio foi dado para que ela pudesse discorrer todas as obras e todos os ensinamentos que ela deu. Talvez se ela tivesse nascido num berço mais simples, ela não teria conseguido trazer para nós, né? Isso, então não foi nada por acaso, já estava predestinado mesmo que ela ia seguir esse caminho, né? Então ela começa a estudar e se interessar por esses assuntos cada vez mais, mas quando ela tá liberando os seus 17, 18 anos, ela casa. Casou jovem também, muito jovem. Apesar que pra época, né, casava-se jovem, né, as mulheres. Era normal, né, assim, mas pra versão da Blavatsky... haja vista que é à frente do tempo, né? À frente do tempo, a história que mais se conta é que ela casou pra ter liberdade. Em vista que uma mulher solteira não ia poder fazer metade das coisas que ela fez. Existem versões que dizem que meio que foi arranjado. Existem versões que dizem que ela casou com ele porque ela sabia que ele tinha alguns conhecimentos também ocultistas que poderiam auxiliar. Então a gente não sabe ao real qual é a verdadeira história do casamento. O que a gente sabe é que o casamento não deu certo. 3 meses que ela ficou casada, ela picou. Foi suficiente para ela saber que não é o que ela queria. Que não era o que ela queria. E tem gente que fica anos. A pessoa passa uma consulta de tarô, eu tô 10 anos com ele e queria saber se é o homem da minha vida. Há 10 anos não sabe, tá 20 não sabe, é difícil, né? Ela com 3 meses já sabia. Ela já sabia, e tanto ela sabia do que ela não consumou o ato. Ela não consumou o ato. Esses são os boatos de que não teve consumação. Existem até, quando a gente vai buscar mesmo a história dela, pessoas que falam que o casamento durou 1 mês e tem pessoas que falam que durou 3. Mas independente, foi um relacionamento muito relâmpago. E aí existem as controvérsias, porque algumas pessoas falam que ela foi, né, o casamento foi arranjado e que ela fugiu desse marido dela. Porém, o Blavatsky não era dela, era do marido. E ela usa a vida inteira o Blavatsky. Então a gente acredita que ela usou até em forma de homenagem, porque talvez ele sabia o propósito dela, ajudava ela, inclusive tem versões que ele ajudava financeiramente. Então todas as andanças dela, por mais que ela tenha passado dificuldade, imagina alguém que abdicou de posses, né, de tudo para viver essa vida, passou por uns certos perrengues, mas o pai e o marido auxiliavam ela para ela fazer essas andanças, digamos assim. Então eles enviavam algum tipo de dinheiro para ela, né, para ela conseguir sobreviver. Então existem diversas versões diferentes. Eu particularmente, por tudo que eu já estudei dela, acredito que ela tinha um apreço por esse marido. Inclusive tem uma época que ela volta, que ela tá morando no Tibete, que ela volta, que ela ainda visita ele e fica um tempo com ele. Então eu não acredito que ela tenha fugido, porque senão ela não usaria nem o Blavatsky, ela poderia usar um nome de solteira para assinar os escritos e a obra, e a vida toda dela ela ficou até conhecida como a Madame Blavatsky, né? Então ela tira todo o sobrenome de solteira dela e eu acredito que seja uma forma de homenagear e honrar ele, né? Então quando ela sai de casa, que ela vai embora, quando ela faz essa viagem, essa primeira grande viagem dela, ela já vai em busca de conhecimentos espirituais. Ela quer fazer essa imersão em conhecimentos espirituais porque ela adora esses assuntos. Então ela viaja por lugares como Grécia, onde ela vai aprender ali, né, o que os antigos filósofos gregos tinham de conhecimento, mitologia grega, ela vai estudar isso. Depois ela passa pela Turquia também, ela quer ter conhecimentos ali. Depois ela vai para onde? Para o Egito, né? O berço ali de tudo que é de conhecimento espiritual, ela vai para o Egito. Ela fica lá no Egito, onde ela aprende também muitas questões ali, tudo ligado à espiritualidade e ocultismo. Ela absorve isso. E o grande propósito da vida dela se torna ir para o Tibete, mas eu vou explicar depois por quê. Ela tenta por 3 vezes entrar no Tibete. É claro que ela não ia conseguir, porque o Tibete era um lugar fechado, só para homens que viviam lá nos mosteiros, enclausurado. Então ela recebe 2 nãos
Até que depois ela entra. Nós vamos chegar lá. E aí, um belo dia, ela tá andando por Londres, que ela vai reencontrar o pai dela, já não tá mais casada, né? Ela está andando por Londres quando ela visualiza na frente dela um dos mestres que aparecia para ela desde pequena, que aparecia na visão, na mente dela. Ela encontra esse mestre, ele tá, né, pelas versões das histórias que ela fala, ele tá vivo, ele tá encarnado na frente dela, né? Que é o mestre, muita gente já vai ter ouvido falar quando eu falei, que é Eomoria. Eomoria. Ela encontra o Eomoria, que é um príncipe ali, e ele fala pra ela, né, que ela poderia ser pianista, porque ela tocava piano, sabia fazer línguas, né, ela teria muito sucesso se ela fosse pianista e vivesse essa vida solo, ou ele tinha um propósito maior pra ela, que ela poderia trazer uma mudança pra humanidade, se ela seguisse esse caminho. Uma alma como a dela, né, Edu, fala, o quê? Vambora. Mudança, humanidade. O que eu quero fazer? Eu quero mudar o mundo, né? E aí ele fala pra ela, né, que existe um propósito pra ela, que ela pode ser discípulo dos ensinamentos dele, só que pra isso ela tinha que passar por uma série de conhecimentos. Não ia, né, olha, vem cá, vem ser minha discípula do jeitinho que você tá. Não, ela tinha que passar por uma série de experiências que aí ela vai para essas andanças dela. E assim, as andanças dela são tão grandes que as pessoas muitas vezes falam que é mentira, que ela inventou, que ela tava nesses lugares, porque é impossível uma mulher sozinha nessa época ter ido para todos os lugares que ela foi. Então ela vai para América do Norte aprender com os xamãs, xamanismo raiz, ela vai aprender com eles. Aí depois disso, que ela tá lá na América do Norte, na região do Canadá, Estados Unidos, daí ela fala assim, não, agora eu vou pro México, porque eu quero aprender com os xamãs do México, eu quero aprender com incas, mais ela vai aprender com esses xamãs. Depois ela fala, vou voltar para os Estados Unidos, que eu vou para Nova Orleans, porque na época Nova Orleans tinha uma forte tendência pro voodoo, né? Tinham muitos xamãs ali do voodoo da época, então ela vai para lá também para ela aprender. Existem relatos que ela até lutou junto com Garibaldi na Itália, sabe assim? A história da mulher, gente, é gigante de lugares que ela já foi. Então ela vai aprendendo um pouquinho de cada coisa que ela pode aprender quando Eomoria fala pra ela sobre a missão dela ser discípula dele, dela voltar pro Tibete, quando ela estiver pronta, que ela seria aceita lá no Tibete. Então ela vai colhendo todas essas informações, esse conhecimento, vai passando por todos esses lugares, até que ela vai lá de novo no Tibete e de fato ela é aceita. Ela passa por um bom tempo lá, recebendo conhecimentos. Gente, o que ela fez pra entrar, até hoje ninguém sabe. Provavelmente eles foram avisados da missão espiritual que ela tinha, né? Ou provavelmente ela canalizou alguma coisa que só era de conhecimento deles e eles falaram, não, essa mulher é diferenciada, deixa ela entrar. A gente sabe que ela passou por um processo muito grande de experiências e de conhecimentos ao longo da vida até ela ser aceita pela 3ª vez lá no Tibete. Mas que foi a primeira mulher. Imagina, a gente não sabe o que aconteceu ali para que realmente ela adentrasse. Mas ela adentrou, ela ficou, subiu montes, fez, enfim, passou por todas as experiências que os monges lá tibetanos passavam, né? E aí, quando ela passa por toda essa experiência, né, ela tem ela percorre todos esses lugares. E aí tem uma coisa muito interessante sobre ela, e até uma versão que me chama muito a atenção, que na época tava aquele boom do espiritismo. Sabe aquela época que tinha aqueles fenômenos do espiritismo, das mesas girantes e haviam grandes manifestações? Então o mundo em si, ele era muito material, as pessoas eram materialistas nessa época, porém tava começando esse despertar do espiritismo. Os fenômenos todos, né? Eu, particularmente, se fosse da época, ia querer fazer parte de uma sessão. Claro, eu também. Você acha que eu ia querer ver com os meus próprios olhos, né? Aqueles fenômenos que estavam acontecendo. Então, ela, né, como ela gosta disso tudo, ela ouve falar e ela também quer fazer parte. Ela quer saber o que está acontecendo. E ela vai para uma fazenda onde tinham uns irmãos que tinham essas manifestações, porque ela quer saber o que está acontecendo ali, né? Ela quer saber de onde ela pode tirar mais conhecimento, porque até então, o que ela estudava, eu acho que ela não tinha se deparado ainda com fenômenos mediúnicos de forma tão clara, né? Então ela teve curiosidade, vamos saber o que é isso aqui. E ela vai para os Estados Unidos de novo, atrás desses fenômenos.
Quando ela vai para os Estados Unidos, ela conhece o cara que vai ser o parceiro dela, que vai fundar com ela a primeira sociedade teosófica. E inicialmente eles estavam ali só para ver, vamos ver o que são esses fenômenos paranormais aqui, vamos ver se isso aqui realmente é verdade ou não, né? Então, posteriormente eles vão fundar a Sociedade Teosófica, que nós vamos explicar o que é teosofia e tudo mais, mas é muito interessante porque ela faz é como se ela catalogasse por cada região e lugar que ela passou conhecimentos, né? Como se ela fosse absorvendo tudo isso para unificar, que foi o que ela fez dentro da teosofia. E o El Morya fala para ela, e depois nós vamos ver bastante o El Morya e o Mestre Kuthumi em todas as aparições dela, e ela fala que tudo que ela fez em todos os lugares que ela esteve foi orientada por eles, que eles ou orientavam de forma física ou de forma, né, mediúnica, que na verdade ela não gostava nem, ela não usava essa expressão mediúnica, né, nós que hoje falamos disso, mas ela falava de faculdades psíquicas, né, então ela via ele de alguma forma, recebia essas instruções do mestre e eles iam direcionando a missão de vida dela. Ela funda um determinado espaço, como se fosse um centro espírita, onde tinha umas reuniões. Ela funda um lugar como esse, porém, ela não acha que aquilo tá legal. Ela começa a desconfiar de que os médiuns que estão ali estão fazendo algum tipo de blasfêmia, estão colocando efeitos especiais, então ela começa a meio que contestar, e esse primeiro lugar que ela funda antes da Sociedade Teosófica não dá certo. Ela fica ali, percebe que as pessoas estão talvez fantasiando ou teatrando alguma coisa. Dando truque. E ela não fica, pessoal. Ela vai embora. Existe um casal específico que ela ajuda, e assim, ela ajuda mesmo, ela tira o casal da miséria, coloca o casal para cuidar da Sociedade Teosófica, que na época ficou instalada na Índia. Ela é uma figura muito importante na história da Índia. Por quê? Ela pega os conhecimentos antigos do Tibete, da Índia em si, e traz para nós. Ela traz isso. Inclusive, existem muitos relatos e muitos estudos que falam que ela foi inspiração simplesmente para Mahatma Gandhi. Que Gandhi se inspirou nos livros que ela traduziu, que ela trouxe, e ele foi estudar em Londres. Gandhi estudou em Londres, e um dos lugares que ela se fixava era em Londres, e ele acabou se apaixonando pela filosofia, porque na época a Índia estava passando por um processo político onde eles queriam modernizar muito a Índia. Eles tinham uma certa colonização inglesa ali, então os jovens saíam para a Inglaterra para estudar inglês, sabe, assim, apagando. Houve um apagamento histórico, vamos dizer assim, né? E a Blavatsky, ela estava lutando contra isso e trazendo conhecimentos como se ela dissesse assim, cara, vocês são o berço da humanidade a respeito de cultura, né? Assim como o Egito, a Índia também é um forte berço cultural. Quando a gente fala, por exemplo, dos chakras, nós vamos pegar isso aonde? Na Índia, né? Quantos conhecimentos sânscritos a gente traz hoje para a nossa realidade? Então é como se ela falasse assim, vocês têm um conhecimento, uma cultura maravilhosa, não apaguem isso, vamos trazer esse conhecimento. Ela fica muito tempo morando na Índia. E nesse tempo, né, ela coloca um casal para cuidar desse local. Eles brigam. Na Índia mesmo? Na Índia. Eles têm uma briga, tem uma confusão ali, um atrito. E esse mesmo casal denuncia ela, falando que dentro da Sociedade Teosófica ela coloca coisas. Eles falam que, por exemplo, né, alguns efeitos que aconteciam lá. Então, durante as reuniões, cartas caíam, então a mulher falou que essas cartas eram ela que colocava e tinha um mecanismo que essas cartas caíam, e ela colocava bonecos fingindo que eram os mestres e tudo mais. Então ela passa ali por uma série de investigações. Esse investigador, que é Cri-Cri, cisma com ela e de fato ele quer acabar com a vida dela. E ele fala coisas terríveis sobre ela. E ela passa por uma difamação terrível. Imagina quem tá aí em casa ouvindo a gente, que é médium, que tem algum tipo de mediunidade, nós que, né, temos mediunidade. Imagina alguém simplesmente começar a falar que você é uma fraude, que você é a maior fraude do século, que tudo que você faz é mentira. E realmente ele difamou ela. E aquilo fez tão mal pra ela, que ela vai declinando e ela foi ficando doente mesmo. Daí ela vai embora
da Índia, ela sai da Índia, vai embora, porque para ela não faz mais sentido, ela tá adoecendo, ela, né, tá passando por todo esse processo de desconfiança, que aí é onde a gente vai ver que 100 anos depois foi comprovado que esse investigador, na verdade, talvez tinha algo pessoal com ela e que ele fraudou muito dos relatórios, porque na verdade ele não tinha provas concretas de que aquilo era uma mentira e que o casal talvez tenha ficado magoado ou até subornado. Talvez ele tenha sido subornado, porque o próprio governo da Índia achava que a Blavatsky era uma ameaça. Não gostava dessas ideias que ela trazia da tradição, dos conhecimentos, porque eles queriam globalizar a Índia, modernizar e apagar um pouco dessa coisa da cultura indiana. Das raízes, né? Das raízes. E naturalmente também quem começa a se destacar um pouco mais tende a se tornar alvo. Né? Não tem jeito, não tem como agradar todos, né? Então, naturalmente, você passa a ser alvo. Passa a ser alvo. E aí, nem sempre a gente tem o preparo, as pessoas que estão nessa posição têm o preparo emocional para lidar com isso, né? E mesmo que tenha, né? É difícil, né? Quando você começa, sei lá, a ser desacreditado, né? O seu trabalho não contestado. Não tem como julgar ela, né? Lógico. É o que eu falo, nosso trabalho ele é muito sutil. É diferente de você vender uma camiseta, você vender uma comida, a pessoa segura aquilo na mão. Sim. Agora, você faz uma leitura de tarô, você faz uma apometria, é tudo muito sutil, a pessoa não pega aquilo. Ela pode se sentir melhor, né? Sim. Que muitas das pessoas voltam porque se sente melhor, mas não tem como você comprovar, não é uma coisa provar. Toma isso aqui, ó, Sandra, não é material. Então, como que você prova a sua espiritualidade? Eles sentem. O que ela falou da questão das previsões dela, de fato, só foi comprovado ao longo do tempo que acontecia. Ela fazia previsões lá pra frente. Então, a gente sabe que talvez ela tenha sofrido uma das maiores injustiças, porque realmente acontecia, né? Os fenômenos aconteciam, ela tinha essa evidência. Tanto que, nem quero muito entrar nisso, mas depois, se um dia o Edu quiser, a Sandra quiser, eu venho aqui só falar da Fraternidade Branca e dos mestres ascensos, que isso é legal. Né, começou ali ela vendo esses mestres, e hoje a gente sabe que muita gente visualiza esses mesmos mestres que ela via quando era pequena, né? Então hoje, por exemplo, nós estávamos conversando sobre a apometria. Sim. Eu trabalho muito com a Fraternidade Branca, com os mestres ascensos. Dependendo do que precisa fazer uma transmutação, vamos chamar Saint Germain com a chama violeta. E de fato eu vejo aquilo acontecendo. Então eu não posso falar que ela estava mentindo, claro que ela não tinha conhecimento disso, porque de fato isso é uma coisa que eu vejo. Então, se ela estava doida, eu também tô. É bem por aí. Então, muitos médiuns, muitos clarividentes, depois também foram vendo essa figura, né? Essas figuras desses mestres. Então, ela explica, né, muito esses... Ela fala muito... Os mestres ascensionados, para quem está em casa e não sabe, né? A Fraternidade Branca... É uma egrégora de espíritos superiores que cuidam da humanidade. Então, nós temos figuras muito comuns, muito famosas, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, que está à frente da Fraternidade Branca. Temos o próprio Cristo, o próprio Jesus. Temos também... Quem? O próprio Buda, a consciência do Buda, que está à frente da Fraternidade Branca, o mestre Saint Germain. Né? Então, muitos espiritualistas falam que o Saint Germain, uma das encarnações dele, ele foi José, pai de Jesus. Então, eles vão evoluindo, né, e tomam conta ali da humanidade. Então, se a gente quiser, um dia a gente fala só de Fraternidade Branca, que tem muito pano pra manga pra falar disso. Vamos falar sim. Vocês querem, gente? Se quiser, deixa aqui no chat que a gente vai programar. Queremos saber se é um assunto que vocês gostam. Eu acho que dá muito pano pra manga, tem muita coisa pra falar, né? Cada mestre tem um raio. E cada raio auxilia algum aspecto da humanidade. Que nem eu estava falando do Saint Germain, que é uma chama transmutadora, né, de sentimentos ruins, de bloqueios, de negatividades. Ele tem o raio violeta, o mestre Saint Germain. Então, cada mestre tem um raio. Temos a mestra Rovena, que é um raio rosa, raio de amor. E muitos outros... né, muitos raios que a gente pode falar aqui, e que é interessante porque muita gente fala do poder do eu sou. O poder do eu sou foi canalizado também posteriormente por um médium que canalizou o poder do Saint Germain. Então você vê que realmente ela não foi doideira, não foi loucura da cabeça dela. Não. De fato, ela tinha conexão com esses mestres. Tanto que ela viu o Eu Moria muito antes
Ela via quando pequena, na mente dela, ela já tinha essas visões. Então eu acredito muito que tudo que ela falou ali, que ela via, que ela sentia, que ela intuía, de fato aconteceu. Eu sou suspeita pra falar, né? Vim falar dela, eu vou falar que eu não acredito em tudo que ela viveu. Sim. Mas eu acredito que ela tenha muitas contradições. Porque houve essas blasfêmias, né? De ela era charlatã, ela não, né, nada que ela via. Fora que era uma mulher muito à frente da sua época, uma mulher que não era casada, né, uma mulher que fundou uma sociedade teosófica. Então, existia muitos motivos, como o Edu falou, para ela sofrer esses ataques, né? E depois que ela volta para Londres, que ela já tá bem doente. Isso indo embora da Índia. E voltando para Londres. Entristecida, aquele tumulto todo, a saúde fragilizada. Aí ela foi para Londres. Ela já era uma mulher obesa. Então, imagina uma mulher que viajou por muito tempo. Então, a saúde dela já era frágil. Ainda passa por esse baque emocional, não tem como. Aí ela resolve voltar para Londres e ela já tinha lançado um livro que era A Voz do Silêncio. Ela resolve reformular A Voz do Silêncio e escrever mais alguns outros livros. Inclusive, quando ela ficou no Tibete, ela teve acesso a documentos ocultos ali. Ela decora e transcreve para nós. Então, hoje nós temos obras de documentos exclusivos tibetanos. Não é um manual, Edu, não é um livro que se vende no Tibete. Só tem acesso àquilo quem realmente está lá dentro, quem realmente viveu. Então, ela não teve lá. Inclusive, muitos monges que leram a obra dela falam, não tinha como uma pessoa escrever isso sem estar lá dentro. Eram manuscritos que muitas vezes acho que não estavam escritos nem no papel, podiam estar escritos em pedras, e ela tinha conhecimento e ela transcreveu para nós. Então, ela morreu com 60 anos. Jovem também. Jovem. Ela passa o restinho da vida dela ali escrevendo, né? Escrevendo sobre tudo. Ela falece escrevendo o glossário teosófico. Então, ela traz... O que é a teosofia? Quando a gente fala da teosofia, né? Teosofia, nós estamos falando da sabedoria milenar, da sabedoria ancestral. Ela acreditava que existe uma sabedoria oculta por trás de todas as religiões que interconectam e interligam todas as religiões. Então, por isso que foi importante ela pegar um pedacinho de cada uma, porque ela trouxe conceitos básicos que existem em toda religião, que existe um Deus, que existe algo divino, que existe uma criação que nos conecta. Só que para cada tradução, para cada povo e para cada cultura, cada um puxou da forma que achou melhor. Exatamente. Mas que existem conhecimentos que todas as religiões e todas as culturas acreditam. Então, basicamente, a teosofia, ela faz essa teia de conexões. Exatamente. Que legal, mostrando aspectos que interconectam todas as religiosidades. Todas, por exemplo, vamos falar aqui uma muito interessante, né? Ela fala muito do karma. A Blavatsky fala muito sobre o karma. Isso ela aprendeu com certeza no Ocidente, porque ela traz o conceito da roda de Sansara, do karma, do Dharma. Então, ela traz isso para onde? Para o Ocidente. A gente não tinha esse conhecimento, Edu. Esse conhecimento, ele é oriental. Nós não tínhamos esse conhecimento. Ela traz a questão da reencarnação, de que a nossa alma passa por uma série de vidas até que o nosso espírito possa evoluir. A teosofia fala sobre isso. Tem uma coisa muito interessante que eu quero falar para vocês, quando você procura o símbolo da sociedade teosófica, você vai achar em cima um símbolo como se fosse da suástica. E a primeira vez que eu vi aquilo me deu um choque tão grande. Eu falei, nossa, o que um símbolo nazista está fazendo aqui? E eu fiquei até com medo. Eu falei, caramba, será que eu estou estudando, lendo uma mulher que tinha ideais nazistas, uma coisa assim, né? Não. E não. Ao contrário. Ela queria unificar, né, todas as religiões. Porém, ela acreditava nas raças raízes. Então, as raças raízes, ela acreditava que veio desde a época da Lemúria, dos Atlantes. Então, ela acreditava que a humanidade, ela passa por certos processos de determinado tempo em tempo. Então, são as raças raízes e as gerações a partir disso. Então, nós tivemos lá atrás Lemúria, Atlantes. E a nossa raça, que nós estamos agora, seria a ariana. Aí ele pegou esse conceito da raça ariana, que para ela, né, no sânscrito, ariano significa iluminado, né, significa isso. Só que Hitler pegou esse conceito dela e ele achou que arianos eram pessoas
loiras, de olhos azuis, nórdicas. Então ele deturpou completamente o conceito dela. Mas ele usou o símbolo. Né? Então a gente vai ver o símbolo, mas não tem nada a ver. Isso foge completamente do que ela pregou e acreditou. Independente da vida dela, ela sempre pregou a evolução dos espíritos, a igualdade, a fraternidade como um todo, independente se você é do Ocidente, do Oriente, e que não existe verdade superior a nenhuma religião. A religião ela não é superior à verdade, é o lema da Sociedade Teosófica. Então não importa a minha crença e a sua, existe uma verdade maior. Independente de tudo isso. Que é um Deus criador, é o nosso propósito de vida, é o nosso propósito de alma, né? A gente veio aqui para evoluir. Então, nada tem a ver com esse conceito deturpado do Hitler, nem nada do tipo. Ele que realmente pegou um conceito dela e dentro da cabeça dele vai saber o que se passava ali na cabeça dele, de que existia uma raça pura e ariana, mas que não tem nada a ver. O conceito dela é que todos nós, nessa geração, nesse momento de vivência da Terra, estamos passando pela raça ariana. E depois, mas essa raça, gente, não tem a ver com etnia, tá? Não tem a ver com estatura, cor de pele, nada com disso. Etnia, nada. Pelo tempo. Então, sim, né? Período, né? Períodos de evolução da Terra. Então, como a gente fala, né? As pessoas falam muito de Atlantis. Quando a gente fala de Atlantis, Lemúria, as pessoas falam, isso é loucura, né? O Platão já falava de... É lenda, E ela foi para a Grécia estudar, né? Então, quando ela traz esse conhecimento de Lemúria, de Atlântida, provavelmente ela pegou esse conhecimento grego. Platão já falava muito da existência de Atlantis, né? Então, ela fala que realmente, de fato, essas civilizações existiram. E então... A Terra ela vai passando por esse processo evolutivo. Como que está a sociedade teosófica hoje? Olha, eu acho assim, as pessoas, elas... Quando a gente vai numa reunião, e eu falo porque eu palestro lá na Sociedade Teosófica, eu encontro pessoas mais velhas, pessoas que já gostam do assunto. Eu acho que precisa disseminar um pouco mais os conceitos da teosofia em si, que é lindo, porque você vai descobrir uma verdade por trás de todas as religiões, né? Independente da religião que você vive, né? O que você acredita, você pode ser um bandista aí na Sociedade Teosófica, você pode ser kardecista, independente, porque você vai descobrir ali conhecimentos profundos. Então, o que eu acredito é que precisa ser mais disseminado, precisa ser de conhecimento das pessoas. A Blavatsky precisa ser uma figura conhecida por todos, não só espiritualmente, como figura histórica, como figura política, sabe? Uma mulher muito... Então, ela precisa ser mais divulgada. E quem tiver vontade de ir numa reunião, as reuniões são abertas. A gente tem aqui na Liberdade a Sociedade Teosófica aqui do ladinho. E a Sociedade Antiga. Fica no Instituto Pitágoras. E as reuniões são de sexta-feira à noite. Então, acho que as pessoas não... Jovens, assim, às vezes não querem, né, desperdiçar a sua sexta, mas é aberto ao público, quem tiver vontade, daí se afilia, né, se torna membro da sociedade para estudos mais profundos, né, mas as palestras são gratuitas, eles têm canal no YouTube, a Sociedade Teosófica tem um canal no YouTube, onde todas as palestras transmitidas também ficam ali, né? Que legal. E toda sexta-feira à noite, aberto ao público? Toda sexta-feira à noite, a partir das 20, aberto ao público. O Roberto, que é o dirigente hoje da Sociedade Teosófica, que está ali na frente. E sempre as palestras são sobre conhecimentos esotéricos também, não só sobre conhecimentos teosóficos. Por exemplo, o professor Wagner Borges já foi palestrar na Sociedade Teosófica. Então, é um lugar que você pode, mesmo que você esteja dentro da sua casa, a palestra é transmitida ao vivo. Você então a gente pode ver pelo YouTube. Pode. Boa. Também tem chat, você pode participar do chat. Que legal. E aí você pode ter uma... Aqui, gente, eu dei uma pincelada assim, muito rápido, porque para falar da Blavatsky, das obras dela, nós ficaríamos aqui, ó, muito tempo. Então, para quem gostou, para quem quer estudar sobre ela, para quem quer se aprofundar, né, ler os livros dela, eu recomendo que... Eu até trouxe aqui, ó. Sim. Eu tenho uma coisa muito interessante que eu não contei sobre ela. Ela tem discípulos, né, da Sociedade Teosófica da época muito famosos, como o inventor Thomas Edison. Fernando Pessoa era muito fã dela, inclusive ele traduziu A Voz do Silêncio, que é uma das obras dela. Essa aqui, ó, olha que linda essa capa, ó. Super novo aqui, ó. Então eu recomendo para quem começar, comece pela Voz do Silêncio.
Ela vai falar, gente, sobre Esses são os conhecimentos do Tibete que você falou que ela registrou nesse livro? Ela registrou, ela tem muitas obras. Ela tem, na verdade, as obras dela vão se dividindo. Então, assim, esse livro em específico, ela vai falar sobre o conhecimento que ela teve lá, tanto que fala a voz do silêncio, né? O quanto o silêncio é importante, quantas coisas tem ali. Mas ela tem muito mais livros que ela vai falar sobre os conhecimentos ocultos do Tibete. Tem livros que ela vai fazer críticas às sociedades espirituais da época cristãs, a Igreja Católica, ela vai fazer uma crítica e vai passar outras visões mais abrangentes sobre isso. Então, as obras dela são muito interessantes e muito profundas. Então, se você vai pegar de cara um glossário teosófico, não, porque você não vai entender, né? Ou você vai ficar em dúvida. Começa pela voz do silêncio para você começar a se afinizar. E outra dica importante, não sei se as pessoas conhecem a professora filósofa Lúcia Helena Galvão, maravilhosa. Ela fala e discorre sobre Blavatsky de uma maneira incrível. Até tem uma peça, inclusive, sobre a vida de Helena Blavatsky. Então, quem gosta de filosofia, porque daí ela vai falar sobre conceitos mais filosóficos, né? Sobre Helena Blavatsky. Quem gosta, quem também... A professora no YouTube tem vários relatos sobre ela. A Blavatsky, ela impactou não só o esoterismo, mas também a área filosófica. Também. Porque as filosofias dela trazem esse conceito, principalmente de que se eu não me conectar comigo mesmo, com o meu interior, com aquilo que tem dentro de mim, eu não me conecto com o mundo, eu não me conecto com o divino, eu não me conecto com Deus. Então, as frases dela são muito utilizadas na filosofia também. Que legal. Então, assim, para a gente tentar humanizar bem a Blavatsky, né, pensar nela assim, enquanto mulher, né, ser humano, e se aproximar mais, né, quando a gente humaniza, a gente se aproxima mais, né, da pessoa. Então, assim, o que dá a entender é que era uma mulher que ela teve um chamado para o ocultismo desde muito cedo, muito jovem, e ela experienciou vários dons e maneiras também, né, de praticar. Porque você disse que do começo ela foi para o xamanismo e depois ela foi para o voodoo em Nova Orleans. Então, ela foi conhecendo e experienciando coisas. Então, o que dá a entender, ela também não se fixou numa coisa única, até porque a teosofia, ela faz uma rede de conexões, de tudo. né? Exatamente. E olha que interessante o que o Edu falou, eu esqueci uma coisa importante. Ela chegou a morar e ficar um tempo com os Mormons. Então, ela não fazia distinção do que ela ia aprender. Ela queria aprender tudo que ela ouvia falar, tudo que despertava a curiosidade, ela falava, eu tenho que entender isso aqui. Ou seja, eu não vou criticar algo que eu não conheço. Eu preciso conhecer, eu preciso ter acesso a isso, né? Eu preciso saber melhor como as pessoas pensam para que eu tire a minha própria conclusão. Então, quando a gente fala do principal simbolismo que ela traz, que é não há religião superior à verdade, é que é o que o Edu falou. Às vezes a gente fica muito preso em uma questão religiosa, um dogma, uma tradição, e a gente acaba ficando fixo naquilo, engessado, sendo que tem tanto conhecimento. Não evolui. E ao mesmo tempo também a gente percebe, por exemplo, você comentou que ela teceu crítica ao cristianismo na época, algo do tipo. A gente consegue ver claramente que não é um preconceito que ela tinha. É algo muito mais ligado à forma de pensar, ou limitante, ou castradora, porque se ela conviveu com mormons, então ela não tinha preconceito de experienciar coisas que eram tão distintas, opostas, né? Agora, sendo à frente do tempo e visionária, em relação a pensamentos limitantes, aí sim ela batia de frente. Aí vai, se a gente pensar, né, dependendo da religião ali, vai contra os próprios ensinamentos que ela trouxe, de reencarnação. Bateu ali, ela falou, opa, será que ela já reencarnou? Eu acho que sim. Eu também acho. Eu acho que sim. Eu acredito muito que também, sim. que ela tinha reencarnado já. Eu acho que sim também. Algumas pessoas falam que ela já ascensionou, que ela pode estar... eu já escutei também essa linha. Essa linha, existe essa linha muito forte, mas eu acredito muito que no mundo de hoje ainda estamos precisando da consciência de Blavatsky para trazer mais conhecimento. Talvez numa outra roupagem, no corpo de um outro médium, mas alguém que traga conhecimento, que faz... Talvez hoje ela não vai escrever mais livros. Seja uma pessoa que tem um canalzinho no YouTube. Sim. Vai saber. Não temos como saber, mas é uma pessoa que ainda traga... Eu acho que a gente ainda precisa das mensagens dela. A Blavatsky falava muito sobre a gente esquecer os principais conhecimentos enraizados e profundos da humanidade.
Então ela queria trazer esse conhecimento perdido à toa. Então eu acho que hoje em dia a gente ainda tem muita coisa esquecida para aprender, verdade. muita coisa que tá oculta. Nós estamos nessa era agora trazendo. Não tem aquela brincadeira que as bruxas estão reencarnando e fazendo tudo aquilo que elas não conseguiam fazer, né? Então eu acho que a gente tá nessa luta de trazer o que era considerado oculto. Sim. Antigamente você ia num tarólogo, você ia escondido, as pessoas tinham vergonha, não queriam falar que ia. Hoje em dia, olha aí o Edu. É verdade. Reconhecido. Todos nós, né? fazendo trabalhos brilhantes, paranormais, em 2014, Rádio Mundial, 30 anos. É verdade. Né? E sem sofrer aquela crítica em massa, né? Claro que sempre vai ter um ou outro sempre que vai... tem um ou outro que Sempre duvida, tem. que não acredita, mas nós estamos Mas tem um aí. reconhecimento, as pessoas estão parando para olhar. Porque existe. E com um olhar menos preconceituoso, exatamente. né? Porque agora a informação está em todos os lugares, né? Antes era aquele marketing negativo para deturpar, né? A religiosidade ali das bruxas e tal. Agora a informação está em tudo. Tá. Então, só não vai ter acesso quem realmente não quer, porque o tempo inteiro tem alguém falando, no YouTube, em algum lugar, no Instagram, né? Então, em determinado momento, mesmo que a pessoa não queira, ela vai se deparar ali frente à informação. E eu acho que isso é ótimo, gente, porque vai quebrando o preconceito. Tem que disseminar mesmo o conhecimento. Foi o que ela fez. Só que na época dela, ela tinha que ir no lugar para ter o conhecimento. Hoje não. Hoje a gente tem fácil acesso, que nem o Edu falou. Então você só não conhece as coisas se você não quiser. Não quiser, Se você não quiser, você não conhece. Agora, você virar pra falar pra mim, eu não acredito em espírito. Cara, qual é a religião que não acredita em espírito? Qual é a religião que não acredita? Até quem fala que não acredita, se você for pegar afinco, acredita. Acredita. Então, assim, é o que o Edu falou, não tem mais como você falar, não acredita em espírito. Peraí. É como o ditado, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, né? Sua vizinha pode ser uma. Pois é. A minha vizinha é uma. Olha aí, ó. Meu vizinho é uma. E elas existem. Existem. Agora, Carol, como que funciona os encontros da teosofia? Tem também exercícios, meditações práticas ou é mais assim falado? Tem sim. É assim, os exercícios da teosofia, né? A partir do momento que você entra na sociedade teosófica, que você se torna membro, aí você tem acesso a esse tipo de conteúdo. Quando não, você vai lá, assiste a palestra, né? Fica sabendo ali das palestras dos assuntos gerais. O assunto mais profundo são para membros, tá? Uma coisa que o Edu falou que é muito interessante é que a minha curiosidade de estudar sobre a Blavatsky não foi assim, do nada, né? Do nada, caiu a Blavatsky no meu colo. Não. Ela fala muito sobre o conceito do akaja, sobre o éter. E muitas vezes ela entrava para se conectar o que hoje a gente chama de registros akáshicos, mas que ela nunca deu esse nome. Ela falava da palavra em sânscrito akaja, que é como se fosse esse armazenamento de dados universal. Então, a Blavatsky foi a pessoa que fez eu entender o que era o que eu via. Porque eu acessava os registros sem saber onde eu estava indo. Então, eu estava conversando com a pessoa, e ia embora. Será que é loucura? Será que não é? Será que eu começo a imaginar a pessoa de uma outra forma? Então, foi a partir dos conhecimentos dela que eu falei, não, peraí, tem um lugar, tem uma malha quântica, tem ali um armazenamento de dados aí que a gente acessa, e aí começou a fazer sentido. Na época, eu já era taróloga, e hoje faz muito mais sentido ainda, porque quando você acessa a energia de alguém e faz uma tendência, uma probabilidade energética do futuro, você está acessando a caixa, os registros akáshicos. Então, ela traz esse conceito, ela traz do sânscrito esse conhecimento pra gente. Então, essas coisas de a gente falar, ela fala muito, gente, é que assim, na época dela eu acreditava que ela não usava o termo, não gostava, ela falava faculdades psíquicas, que a gente sabe que é o quê? Mediunidade, né? Mediunidade. Claro. Então, exercícios, né? Óbvio, meditação, práticas. Ela traz muito esses conceitos do Tibete, conceitos budistas. Os tibetanos, eles são a favor muito de meditação, né, de tudo isso. Então, é o autoconhecimento, seja através de meditação, seja através de tentar melhorar suas sombras. Então, todas essas são práticas que fazem parte da teosofia. Muito bom, hein? Agora, gente, falando em acessar,
Carol, você conhece a dactilodiagnose? Não, eu quero conhecer agora. Então, esse é o momento. É o momento, né? Gente, momento que a Sandra Suzy vai analisar aqui a mão da Carol pra gente ver como que estão as habilidades dela hoje, a nossa É diferente. vidente. Você escreve com qual mão? As duas, mas melhor com a direita. Ah, as duas, mas você escreve mais com essa. Então, põe a sua mão assim, ó, o cotovelo, a outra, essa daí. Põe assim o cotovelo, apoia o cotovelo na mesa. Isso. Aí, abre e fecha a sua mão algumas vezes. Vira pra mim. Move pra mim. Você é extremamente segura no que você faz, né? É raro uma mãozinha assim. Às vezes você é impulsiva, mas você segura, né? Você tem muita liderança que você ainda precisa colocar isso pra fora. Entendeu? Você é uma líder democrata, você não impõe as coisas, as pessoas tendem a te seguir. Você precisa colocar mais em prática toda essa sua liderança, sem medos. Fecha. Olha lá, o teu estômago, passa para mim que o seu estômago é mais sensível, mas talvez porque você pense muito, decida muito e tudo fica aqui no seu plexo solar. É uma pessoa, às vezes, nervosa, assim, ansiosa, né? Abre de novo. Olha lá, E tomar água, né, filhinha? Não tomo. Olha lá. Olha aí o copo cheinho, O seu a rim taça tá dela. falando, eu quero água, quero água, quero água. Então, não tenha medo de exercer essa sua liderança. Porque você vai ser cobrado disso no futuro. Tem muitas coisas aí que você ainda vai fazer, vai escrever. Já escreveu? Não, na verdade eu comecei. Começou. Vai fazer vários livros também. Tá aí no seu futuro, na sua mão. Entendeu? Então, não tenha medo. Porque crítica, sempre vai ter crítica. Mas a gente não pode agradar todo mundo, né? Faça o que você veio aqui para fazer. Não fuja disso. E não tenha medo, entendeu? Se alguém falar, você nem ouve. Porque o que importa é você saber o que você veio fazer aqui, cumprir essa missão. E ela é muito segura do que faz, é uma mão rara. A maioria das pessoas que vêm aqui estão inseguras, não estão completamente felizes com o que faz, você está. Muito. Porque são pessoas que às vezes estão em fase de transição, né? Ela não, ela é totalmente segura, né? E ó, vai em frente, você tem que terminar esse livro, tem outros aí, né? Nossa, obrigada. Muita coisa que você ainda vai estudar, vai fazer, é sua missão de vida, não fuja não. Vai ter muito sucesso você. E tome água. E não tenha medo desse sucesso, né? Essa coisa de não querer aparecer, apareça. Entendeu? Apareça. Bota o filtro lá e apareça, como diz. Não tem problema. Às vezes você veio para passar mensagem para as pessoas também. Com certeza. E você tem que fazer isso. É uma das suas missões, né? Conscientizar, passar mensagem, acalmar as almas que estão por aí, pessoas muito aflitas, entendeu? Fecha de novo a mãozinha, olha lá. Vai viajar muito também você, né? Você quer viajar, né? Eu quero viajar pelo meu trabalho. Eu sei. E vai viajar. Toca piano você? Não. Não Música. toco nada de... Você fazia isso no passado, então. Nossa, que... Eu acho que sim. Ele também não toca piano. Não. Então acho que você tocou muito piano. Pode ser, porque eu adoro. Mas olha não lá. sei tocar. Mas é porque eu vejo você tocando, deve ser de outras vidas mesmo que eu tô aqui vendo. Entendeu? Mas é isso, vai em frente sem medos. E quando alguém quiser te deixar com medo de alguma coisa, ignore. Porque provavelmente é um espírito inferior, sabe? Que precisa ser, ignorado para sempre. Acredita em você, porque você vai ter muito sucesso, hein? Ótimo, coisa boa. Seu nome vai ser muito conhecido. Meu Deus, amei. Coisa boa. E guarda o que eu tô falando, porque eu não vou lembrar, vai ficar gravado ainda bem, Vai né? ficar gravado, Vai eu vou ficar. ouvir todos os O dias. seu também, bebê. Legal, muito bom. Galera, a gente acabou aqui se empolgando no papo e aí a gente nem deu tempo de atendê-los, tá? Ainda tem uns minutinhos. Se alguém quiser mandar uma foto para Sandra Suzy, corra. Aí é no Ainda dá WhatsApp, tempo. tá? 119-6271-0106.
Nome completo, data de nascimento, uma pergunta objetiva, se for o caso, tá? Corra aí e a gente vai continuar aqui mais um pouquinho, porque a Carol, ela também faz atendimentos, né? A Carol domina uma série de técnicas que a gente não falou aqui hoje, porque a gente foi muito pelo tema, que foi a Blavatsky, mas Carol atende coráculos também, né? Também. Faço leitura de registros akáshicos, trabalho com apometria. Então, essas são uma das coisinhas que eu faço. Só a galera entrar em contato. Só entrar em contato comigo. Pode passar o meu Instagram? Por favor, É o WhatsApp. @cabala holística. Meu WhatsApp é o 11 99858 7637. Consultas de tarô, para abertura de registros akáshicos, para tratamento com apometria, magia divina também atendo. @Cabala Holística. Cabala holística. O próprio H do Cabala já faz o holística. Só seguir lá, galera. Marta Generoso tá com a gente. Boa noite, Marta. Nívia também desejou boa noite para todos. Boa noite. Sônia Regina, Mônica Correia, Jaqueline Rocha, Jussara, Bárbara Monteiro dizendo Carol maravilhosa, Cláudio dizendo Caroline tá brilhando nesse episódio, Helena Blavatsky e a fundação da Sociedade Teosófica sendo contadas de forma leve e fascinante. Medium Night é meu momento favorito da semana. Ai, que Coisa delícia! boa. Estamos felizes por isso. Estamos mesmo. Rafael Larena, boa noite, Edu, Sandra e Caroline. Boa noite. Fraternidade Branca é um excelente tema, Também acho, ela tem abordando que voltar aqui para falar disso. os 49 raios. Quanto Sim. maior a frequência, maior é a energia. Perfeito. Anotado. Vamos falar, né? Vamos programar. falar, já vamos programar. Mônica Correia, com certeza o acesso aumentou e os iniciados estão aí, falando sobre a sociedade teosófica, né? Muito legal, gente. Obrigado a todos os comentários de vocês, verdade. né? Toda a galera que está aqui com a gente. Se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você deixar um like aí também, né? E para vocês irem espalhando que toda terça-feira, às 7 da noite, a gente está aqui. Trazendo temas, trazendo Temas pessoas legais, né? maravilhosas, né? Que Isso pode aí. passar conhecimento e tudo mais. Esse tema de hoje mesmo foi maravilhoso. Que é uma Maravilhoso. figura emblemática, mas que muita gente não conhece a história, né? E a É. Carol foi desmiuçando Foi. isso. E com contou todo de uma mundo. maneira bem fácil, gostosa de se ouvir, né? É, lógico. Ó, Wilson, Edu, a Sandra acertou tudo sobre mim e a minha espiritualidade naquela pergunta em outro programa. Wilson aqui. Olha! Wilson, que bom! Que bom, Wilson. Aliás, Sandra está atendendo também, né? Eu atendo também. O meu Instagram é o Sandra Suzy Paranormal e o meu contato é o 11 96991 5123. 119 6991. 5123. 5123, desculpa. Ainda bem que ele sabe meu fone. Eu já sei de cor, que eu escuto toda terça-feira. @Sandra Suzy Paranormal. Gente, segue lá no Instagram. Carol, e cursos, você dá ou não? Dou curso de baralho cigano, de Lenormand, de baralho cigano, e pretendo abrir um curso de registros também. Ai, que Ai, legal. legal, né? Pretendo abrir um em breve, lançarei. Lançará. Registros também é muito interessante para a galera se conhecer, saber propósito de vida, o que está trazendo na alma, é isso? Isso, principalmente aqueles. Eu recomendo muito para oraculistas mesmo que já têm essa vivência e tirar. não sabem que estão acessando esse campo. Muitas vezes quando a gente abre o tarô, às vezes a gente vai vendo coisas na nossa, Vai. né? Eu Comigo vejo acontece assim. na tela mental, eu vejo dentro da Aham. minha cabeça. Então, É assim mesmo. para oraculista, para pessoas que querem desenvolvimento pessoal, que querem entender um pouco sobre si, né, é importante, mas principalmente para terapeutas holísticos, para pessoas que gostam desse assunto, é excelente, porque você acessa aquele fragmento às vezes ideal e não acessa a título de curiosidade, é pra gente acessar para de repente entender um medo, uma fobia, um bloqueio, uma situação que tá repetindo na tua vida, É verdade. uma relação com alguém que você não consegue entender, um conflito familiar, uma relação amorosa que às vezes você não consegue se desconectar daquela pessoa. É kármica, Que é às vezes. kármica, então a gente acessa o registro para trazer a consciência do que a pessoa precisa modificar para que ela possa evoluir. Perfeito. Muito bom. E para conhecer mais sobre a Helena, indicação de livro, você acha que A Voz do Silêncio... A Voz do Silêncio para começar, né? Aham. E
Também, se as pessoas quiserem assistir a professora Lucilena Galvão, que fala brilhantemente da Blavatsky, e depois vai para as outras obras, porque dependendo da obra que você começar, vai ficar confuso e talvez as pessoas percam o interesse, porque não vai ali entender sobre o que ela tá falando direito, e não vai entender o conceito, a história dela. Então começa pela Voz do Silêncio, eu acho que é a melhor indicação. Perfeito. E a gente combina em breve para falar sobre os mestres ascensos. Vamos. Vai ser um prazer recebê-la de volta. O prazer é todo meu. Vamos já marcar. Combinado. Pessoal, queremos agradecer muito a presença de vocês. Carol, obrigado pela vinda, Carol. pelo papo. Queridos. A gente está indo embora. Gratidão por mais um episódio aí juntos, gente. Muita luz na caminhada, bênçãos brilhantes aí. E até o próximo episódio. Até o próximo. Beijos encantados. Tchau.